paz do Senhor, a graça de Deus esteja conosco nessa noite. Feliz de estar aqui mais uma vez nessa igreja, nesse evento, o primeiro do ano, da nossa caminhada. Rever aqui o pastor Marcos Fernandes, homem de Deus que eu conheço há muito tempo. Há profecias que ele falou sobre a minha vida que ele nem lembra. E ainda ontem eu estava desfrutando e lembrando e pensando, ele nem se lembra disso. Foi no corredor da minha igreja, uma vez, uma festa muito grande, ele disse algo no meu ouvido que se cumpriu perfeitamente desde aquele dia. Eu lembro de algo que ele falou assim: a partir de hoje, eu estava com um copo na mão, só até aqui. Não sei se o senhor lembra disso. Então, viu? Mas eu lembro. Quem recebe não esquece. Ao pastor Lucas Fernandes, sua esposa, digníssima esposa, que honra estar aqui. A pastora Sônia, pela honra, pela recepção, toda essa equipe que estamos aqui, ao cantor Samuel Miranda, intérprete de Deus, foi bom te conhecer. É como que já tivéssemos conhecido há muito tempo, e ao fim da mensagem, vem para cá para fechar com chave de ouro, eu creio isso, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ao presbítero Rodrigo, que nos acompanhou até aqui, e ao nosso irmão que é vice lá, o pastor, esqueci seu nome? Neilton, leve nosso abraço àquele ministério, àquela igreja, ao reverendíssimo, o pastor Nobre, que é um homem de Deus, de muitos anos, muitas labutas, e eu creio que ensinou muito a nossa geração. A todos aqui, revê-lo aqui, é uma grande honra nessa noite. Vamos à palavra de Deus, da qual Deus colocou no nosso coração para ministrar nessa noite. Eu estou pensando, eu trago aqui, irmãos, o livro Enigma de Sansão, vai estar sendo anunciado no final, ele está ali fora. Eu tenho apenas 9 livros, é da nossa CPAD. Isso aqui foi um milagre que o Senhor me deu. Me sinto uma formiguinha diante daquela editora tão grande, mas me sinto feliz. O Enigma de Sansão, vem aí o Enigma de Jonas. Se Deus quiser, estou profetizando aqui no púlpito, aqui nessa noite, está ali fora, custa R$ 29,90. Recebemos em Pix, em dinheiro, quem quer aqui, mas eu não vim vender livro realmente, eu vim anunciar, porque eu tenho que anunciar. Eu sou um escritor de uma editora tão grande, se eu não fizer isso, é uma coisa que eu mesmo não ganho com isso, glória a Deus. Mas é uma honra ser um escritor da CPAD, isso aí é uma honra que o Senhor me deu, e ninguém vai tirar esse título, esse selo que está aqui, glória a Deus, e foi uma honra que cometeu. Irmãos, vamos para o tema. Vira para o seu irmão e fala assim: nós somos. Aí ele falou, nós somos. Diz para ele, o quê? Você não disse o quê? Repete para ele, nós somos carregadores. Carregadores de foi o que Deus colocou. Ramacei. A primeira epístola de João 2,20. Daqui um pouquinho nós vamos sentar. Eu vou ficar de pé. Vocês aguentam um pouquinho aí. Eu vou continuar de pé. A primeira epístola de João 2,20. Se vira com João. Não sou eu que estou falando, não vim aqui te trazer frase de efeito, é a palavra que está dizendo. Está dizendo o quê?
Mas vamos ler esse versículo com coragem. Apenas a parte A, tá bom? Eu quero pregar hoje, Jesus amado. Eu quero pregar. Narava, sendereva, queima, neva, churelevas. E havia, vamos comigo? E havia. Podem sentar. Sentaram rápido. Falou, mas o Senhor, havia em Damasco um homem chamado. Se eu pudesse, meu pastor Marcos, falar hoje apenas do há e do havia, eu estaria satisfeito. E havia. Saul necessitava de um homem que tocasse bem. Um assessor disse: há um no teu reino que sabe tocar. Josafá quer saber se tem um profeta ali. Diz: há um profeta entre nós. Agora, quando você chega no livro de Jó, assim, havia na terra de Uz. Havia. Por que havia e não há? Porque já aconteceu. O tempo já passou. Então não há mais na terra de Uz. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Por que não, no texto que nós vamos ler, havia? Porque se fosse hoje, já tem mais de 2000 anos. E quando Lucas escreve, Lucas só está narrando alguém que havia em Damasco. Havia em Damasco. E eu vim aqui de inteireza de coração saber de você como é que Deus pode te tratar. Com há ou com havia? Quem está vivo aqui? Então não havia. Quem está vivo aqui? Então não havia. Há profeta aqui, há carregadores de unção aqui. Tem carregador de unção? Eu não vou pedir unção mais para essa igreja. O nome já diz, já condiz, unção plena. Eu vou pedir ao Senhor nessa noite carregadores para carregar essa unção para fora. Aleluia, aleluia. Que o Senhor renove as forças dos acarretadores, dos carregadores de unção. Que o Senhor traga carregadores de fora para transportar esse carregamento de unção para as ruas, para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil. Glória a Deus. O livro de Atos é um livro de efusão, de derramamento e espalhamento, e um livro de unção, de direcionamento de poder. Luquinha foi muito feliz aqui quando ele diz que a unção é específica. Deus não distribui unção a ermo, para alguém fazer alguma apresentação da unção que ele quer. Sim, eu sempre cito isso, quero citar aqui. Enfermidades, gente, são comuns. Curas são raras, glória a Deus. Deus quer curar no nosso tempo. O pastor Marcos já colocou tão bem aqui, Deus quer curar no nosso tempo. Mas você vai ver isso muito raro. Porque a glória dele, ele não distribui. As enfermidades têm proliferado. Nunca houve necessidade, e eu quero dizer, nunca houve disposição no céu de derramar a cura sobre a sua igreja do que nesse tempo. Mas Deus é bem específico no que Ele quer ser e quer fazer. O livro de Atos é um livro bem dividido em 3 cenários. O primeiro cenário é de Jerusalém, vai do capítulo 1 ao capítulo 8, é a fundação da igreja. O ápice desse cenário está em Atos 1, 8, que diz: e semeis testemunha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O segundo cenário, você vai encontrar Judéia e Samaria, que está do capítulo 9 a 12. O 31, 9,
versículo 31, define bem isso nesse momento, desse segundo cenário. Atos 9, versículo 31, define bem a manifestação do Espírito Santo descendo agora por Judeia e Galileia, pois ainda as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicava, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Mas o terceiro cenário é bem claro, bem definido, vai do capítulo 13 até o 28, é a expansão da igreja. Quando chegamos no capítulo 12, quando chegamos ali naquele ponto ali, que agora vai começar um novo ápice ali, que o Espírito Santo vai apresentar, ali nós já temos um projeto e já temos quem vai fazer o projeto. Separai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que vos tenho chamado, diz o Espírito Santo. O livro de Atos é um livro de função e missão. A gente pensa muito no livro de Atos com um aspecto coletivo, mas é muito definido. O livro do Atos é um livro de discípulo. Discípulo é aquele que de forma voluntária disciplina-se todos os dias a fim de seguir as instruções do seu mestre. Nem todos foram chamados para ser apóstolo, nem todos foram chamados para ser os profetas, nem todos para ser evangelista, pastores e adotores. É tanto que quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: há uns e há outros, e há uns e há outros, porém todos nós fomos chamados para ser discípulo de Jesus. Não há uma ordem expressa para que faça apóstolo. Você não vê faça apóstolo. Não há uma ordem expressa para que faça evangelista. Faça evangelista. Não há uma ordem expressa para que faça mestre. Isso aí o Senhor se encarrega de fazer e colocar para ajudar no corpo da igreja. Isto vem também com o decorrer da chamada de cada um. É Ele que dá. Discípulo, não. Deus não dá discípulo, pastor Marco Fernandes. Deus não vai enviar discípulo para essa igreja. Deus não vai enviar discípulo. A ordem que Ele dá antes de subir, o Senhor ressurreto diz: fazei discípulo. Discípulo se faz. Ide e fazei discípulo. Ananias era um discípulo. Atos 9, versículo 10, não deixa mentir. Ananias era discípulo. E havia em Damasco, não era famoso, um certo discípulo. Além de ser discípulo, ainda era um certo discípulo. Podia, Luquinha, ser discípulo, mas um discípulo exponencial, um discípulo destacado, um discípulo destacável, um discípulo conhecido. Não. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, que vem do hebraico Aná, que significa graça, Iá, Iavé, Deus. Ou seja, havia em Damasco um certo discípulo que tinha um nome de Deus gracioso, que tinha nome de graça divina. Glória a Deus. Deus não vê apenas pelo nome que você tem, mas pelo nome que você carrega. Deus não nos conhece apenas por aquilo que a gente que nomeia-nos para fazer ou para ser. Em Atos 22, versículo 12, esse discípulo, ele não era qualquer um. Aleluia. Atos 22, versículo 12, diz que um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha... Então não é qualquer um. Ananias era um cristão devoto, alcançado, tudo indica por uma das fontes de Jerusalém, que era um discípulo que alcançou, que jorrou sobre ele no dia de Pentecostes. Segundo historiadores, Ananias fazia
parte daqueles 70 discípulos que andaram com Cristo. Glória a Deus. Os dons foram exclusivos para o cenáculo, porém inclusivo a todo aquele que cresce na promessa. Quem sabe Ananias creu, e quando creu, recebeu também a porção do Espírito para fazer a obra. E aqui eu começo a abrir a mensagem dizendo, e peço que você repita após mim: Deus não chama qualquer um para ir a qualquer lugar e para fazer qualquer coisa. Não. Conforme diz os jovens adolescentes, esquece. Deus não chama qualquer um para ir a qualquer lugar, para fazer qualquer coisa. Deus não tem tempo de arriscar. Será que ele tem unção? Será que eu posso contar com ele? Será que ela vai? Será que ela vai estar lá na quinta-feira? Porque se ela fosse, eu ia usar. Será que ele vai fazer aquela obra que eu tenho empenhado? Deus não... Deus não erra em quem ele chama. Aí você levanta a mão e diz: Senhor, pastor Marcelino, ele erra assim. Errou Jonas. Ele não errou Jonas. Deus não chama qualquer um para ir a qualquer lugar, para fazer qualquer coisa. Jonas, levanta e vai à cidade de Nínive. Não vou. A Bíblia diz que Jonas dispôs-se a fugir da presença de Deus. E se no céu tem anjo, vá. Se no céu tem anjo árbitro, se no céu tem anjo X9, quem sabe chamar o Senhor. O Senhor mandou Jonas ir para lá, mas ele está indo para o outro lado. O Senhor não, ele está indo pelo lado certo. Mas o Senhor não mandou ele ir para Nínive, que fica 800 quilômetros de Gat-Hefer. Sim, eu mandei. Ele está descendo para o porto de Jope. Por que o Senhor não manda um anjo para parar ele? Ele está entrando no navio, deixa ele entrar. Então ele não está indo para Nínive, está indo para Nínive. Senhor, mas Nínive fica para lá. Jonas está indo para Tarsis, 4.000 quilômetros. Não está indo para Nínive. Tem fogo aí, tem vento aí. Manda vento aqui. Jogou no mar e abraçou. E Jonas se jogou no mar. Senhor, agora o projeto está falido. Ele acaba de se jogar nas águas. Não, ele está indo para Nínive, porque eu tenho uma Uber especial que vai pegar ele, aleluia, e vai levar novamente para onde eu quero. Atos 9:10. Atos 9:10. O senhor só precisa saber se está. E aqui eu trago 4 evidências. Repete comigo: 4 evidências de um carregador de unção. Quem está carregando unção aqui? Eu vou ler 1 João 2:20 para você de novo. Quem está carregando unção aqui? Faz assim com a mão, bota a mão na frente assim do seu colo, bota a mão na frente do seu colo. Glória a Deus, que o Senhor pode te chamar a qualquer momento para fazer alguma coisa. Deus não chama qualquer um para ir a qualquer lugar, para fazer qualquer coisa. Aleluia, aleluia. Ele tem Pedro e João para fazer. Ele tem Tomé para fazer. Ele tem Filipe, o evangelista, para fazer. Aleluia. Só que ele quer quem ele quer chamar. Ele não quer quem quer. Ele quer quem não quer. Ele quer quem não sabe. Ele quer quem não tem. Ele quer quem não pode. Glória a Deus. Deus tem o que fazer com aquilo que Ele te pede para fazer. A primeira evidência dessa noite que eu trago para a sua vida, 4 evidências de um carregador de unção. Eu queria que você repetisse comigo: 4 evidências de um carregador de unção. A primeira, você quer saber qual? Quem quer saber fazer assim com a mão? Eu quero falar para você. Diga no ouvido do seu irmão assim: localização. Ele quer te localizar. Já viu a Uber, quando a gente chama Uber? O último apelo da Uber que ela faz é o seguinte: permaneça no lugar em que você solicitou o serviço. Não é Deus que nos posiciona. Para com isso. Começa o ano pensando nisso. Deus,
Deus não vai te posicionar. Se Deus quiser, Ele me posiciona. É você que tem que saber aonde você está, o que está fazendo, o que você tem e o que precisa fazer. Ele nos dá dimensão onde quer nos encontrar. Posicionar-se é mais um estado de espírito. Eu digo uma localização. Não é o local. É o estado de espírito que você se encontra. Nosso deslocamento do lugar onde estávamos também não vai dificultar nada para Ele te encontrar. Ele está aqui nessa noite. Você não está escondido dele, não. Glória a Deus. Deus sabia da moita de Adão. Era você. E na viração do dia, o Senhor apareceu no jardim. Pastor Marco foi direto para a moita. Ele foi direto, ele está aqui, ele sabe a tua moita, ele sabe o teu porão, glória a Deus, ele sabe o teu lagar, aleluia, o anjo sabe onde te encontrar, aleluia, Deus sabia onde encontrar Ananias. Damasco era a capital da Síria, uma das capitais mais relevantes do mundo antigo. Deus podia chamar alguém de Samaria, um dos discípulos de Filipe, 492 quilômetros de Damasco. Deus podia chamar alguém de Jerusalém, discípulo de Pedro e João. Imagina, que ficava a 302 quilômetros. E quem Ele quer é medalhão, gente. Não é qualquer um. Se é eu e você, quem eu vou chamar? A gente ia logo para o... Eu vou falar, pastor Marco. Ai. Samuel, tem que falar essa. A gente ia direto para o YouTube. Quantas visualizações ele tem? Com quem que ele anda? Deixa eu ver agora os stories dele ou dela. Para ver... Onde foi o último? Às vezes eu fico nem um bobão, querendo postar coisa para mostrar onde eu estou, o que eu estou fazendo. Irmão, vai para Damasco. Você pode falar isso para o teu irmão? Vai para Damasco. O Senhor te encontra aonde Ele quer encontrar. Aleluia, 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 aleluia. Busca um posicionamento. Localiza, aleluia, que o Senhor vai te encontrar. Havia em Damasco um homem chamado Ananias, e o Senhor disse: Ananias. Deus não chegou em Damasco fazendo uma inscrição devido à pessoa que vai ser ungida com o óleo da unção. Teria que ser uma pessoa especial. Deus não passou currículo. Deus foi direto na fonte. Deus sabe quem chama. Deus sabe como chama. Deus sabe a chama que tem quem Ele chama. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E o Senhor disse: Ananias. É assim mesmo. Ele disse assim: eis-me aqui. Eu fui buscar no original o que significa eis-me aqui. Coisa que a gente canta tão relevante sempre, né? Costumeiro. Eis-me aqui significa: aqui estou eu. Não corra do chamado do Senhor em 2025. Não adianta vir para o ministério da adoração, dizer eis-me aqui. Não adianta ler Isaías 6:8, dizer eis-me aqui. Senhor, aqui estou. Com as minhas falhas, com as minhas faltas, com as minhas fraquezas, com os meus desânimos, com as minhas depressões, com as minhas alucinações, com as minhas gastrite, com os meus infartos, né? Mas eu estou aqui, aleluia, 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 eu estou aqui, aleluia. Para Ananias era uma grande observação, é uma grande celebração, está em prontidão para ouvir o Senhor chamar. A palavra significa habilidade, aptidão, disponibilidade e disposição. Você não guardou. Eu vou repetir.
habilidade, repete comigo, habilidade, aptidão, disponibilidade, disposição. Esse grupo aqui, habilidade. Esse aqui, aptidão, disponibilidade, disposição. Disponibilidade, disponibilidade, disposição. Só que o disposição, vocês vão ter que ficar de pé, porque não tem como estar disposto. Habilidade, aptidão, disponibilidade. Deus não trabalha com, peraí que eu já vou. Deus não trabalha com, Senhor, eu vou, mas Deus trabalha com eis-me aqui. Não significa que você irá fazer. Aqui que dói, pastor Marco. O seu eis-me aqui não significa que Deus vai mandar você fazer. Quando uma mãe tem um filho adolescente, ela manda uma mensagem no WhatsApp, apenas para saber como ele está. O que é a mãe? Nada. Só queria saber se você estava aí. Deus tem isso também. Quantos eis-me aqui, Samuel, a gente diz para o Senhor, não, eu só queria saber se você estava pronto. Só quero saber. Não significa que você vai falar. Mas eu não sei, quem está mandando você falar? Não significa que você vai subir, mas eu não tenho. Quem falou que você vai subir? Mas eu não vou conseguir descer. Quem está falando que você vai ter que descer? Se eu passar por aquela luta, eu não vou aguentar. E quem falou que Deus não sabe que você não aguenta? Ele está esperando de você. O Senhor falou para ele assim, levanta. Marquinhos, eu guardei essa aqui. Levanta. Sabe o que significa? Levanta significa, deixa, esquece o que você está fazendo. Ignora isso. Eu tenho algo novo para você fazer. Pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus, pela palavra dele. Deus não quer ninguém agarrado a coisas. Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para atrás ficam. Até outro dia, eu achava que era ficam. Ficou ontem, está ficando hoje, vai ficar amanhã, está na tua frente, mas Deus está te chamando para um outro vento, para um outro mar, para um outro negócio. Deus está buscando você para um outro ponto. Prontidão é a conjunção desse ponto. Aptidão é porque você sabe fazer. Disponibilidade, porque você pode fazer. Disposição, dói. Quando Deus sabe que você quer fazer. Deus não chama ninguém para fazer com má vontade. Ele vai chamar Ananias, que ele conhece Ananias, versículo 11. Ele diz assim, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso. Tarso até aqui é mais importante do que o Saulo. Saulo agora já não é mais nada, nem é Paulo, nem é Saulo mais. Pior coisa que a gente quer voltar para ser Saulo, já sendo Paulo. Você não vai ser. Se você não é Paulo, também tu não é mais Saulo. Procura na casa de Judas por um homem de Tarso. Deus podia dizer, procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso. Se Deus fala Saulo, ele estava colocando Saulo maior do que Tarso. No momento, Tarso é maior do que Saulo. Saulo já não é mais nada. Tarso, sim, uma grande cidade, continuará sendo. Ele está num momento de estio.
que Deus sabia e que Ananias não sabia. Deus sabia da rua, a rua chamada Direita, uma via pública famosa, como Conde de Bonfim, uma rua reta, direta, paralela a um rio, Barada, a cerca de 1.000 quilômetros, com 15 metros de largura essa rua. Chamada assim por ser uma rua reta, com colunas e portais, lugar de pessoas abastadas. Marquinhos aqui, ó. Enquanto os pobres viviam em ruas pequenas e vielas sinuosas, os ricos moravam em ruas retas e diretas. Era fácil você conhecer o pobre do rico, como no Rio de Janeiro, né? É fácil distinguir quem é pobre e quem é rico, mesmo morando quase ao lado. Você vai para a rua direita, chamada Direita. Ananias não sabia da rua. O paradoxo, vós tendes a unção e sabeis tudo. Mas Deus está começando a revelar Ananias. Ananias também não sabia da casa. Pergunta na casa de Judas. Nessa rua as pessoas eram famosas. Como aqui tem lugares aqui na zona oeste que moram artistas famosos, que você conhece mais pelo artista do que pelo lugar. O fulano mora lá, o ciclano mora lá, não importa o número. Essa rua era de pessoas abastadas e ricas. Esse Judas devia ser uma casa muito grande. De Tarsis, e aqui tem um detalhe interessante. O Senhor diz uma coisa que Ananias não sabe. Tem coisas que você não sabe. Tem pessoas que a gente julga e não sabe. Tem pessoas que a gente critica e não sabe. Tem pessoas que a gente não aceita e não sabe. Deus vai começar a quebrar as ideologias de Ananias antes que ela começa, porque o Senhor diz assim: e eis que ele está. A pior coisa não é você julgar quem está julgando, quem está criticando. A pior coisa é para mim, é para você. Vamos parar de julgar, porque você pode estar julgando uma pessoa que está. Deus fez questão de detalhar. E agora ele põe uma coisa que Ananias não sabe. Ananias, eu vou ter que te contar, versículo 12. Eu falei para ele que eu vou mandar um homem lá chamado Ananias. Deus apostou em Ananias antes de contar para Ananias. Deus tem coisas para a tua vida que ele já falou para alguém. Deus já preparou um cenário e Deus aposta, Marquinhos, que você vai lá, glória a Deus, que é você que vai fazer. Deus está preparando um cenário de 2025 para usar você, glória a Deus. Você pode assim fazer com a mão, dizer: eis-me aqui, Senhor, me manda, me manda, me manda. E ele viu em visão um homem que chamava Ananias, que entrava e poria as mãos sobre ele para que voltasse a ver. E Deus parou. Agora, a segunda evidência de um carregador de unção
A primeira é? A segunda é deslocamento. É só Ananias levantar e ir. Versículo seguinte, 13. A pior coisa, Samuel, quando você quer explicar Deus. Deus, acho que o senhor não sabe. Eu entendi, Senhor, eu entendi. Eu vi a tua palavra, temi. Mas, Senhor, esse homem, ele não é um homem comum. Ele faz parte do Sinédrio, Ananias sabe. Ele não é um homem comum, é um homem letrado em lei. Ananias sabe. Ele é um homem conhecido em toda Jerusalém, recebeu cartas para perseguir, ganhou as cartas. Temos exemplo aí, fica quieto. Pessoas estão recebendo autorização para massacrar, para bater. Ele então sabe quem é. Ananias sabe disso tudo, como que parece que Deus não sabe. A pior ação que eu possa fazer, que Marcos Fernandes pode fazer, que Samuel Miranda pode fazer, que Lucas Fernandes pode fazer, é tentar explicar a Deus por que você não vai fazer. O senhor não sabe? Quantos males ele tem feito? Como o senhor dissesse, ele está fazendo, Ananias. O que eu disse que ele estava? Então não está fazendo mais. Quem está orando não está fazendo mais. Quem está orando não está... Diga para o teu irmão, quem está orando não está fazendo mais. Pode falar. Quem está orando não está fofocando. Quem está orando não está criticando. Quem está orando não está perseguindo ninguém. Quem está orando não está julgando. Aleluia, aleluia. Ananias, você está falando o que ele fez. Eu estou te falando o que eu quero que ele faça. Você está olhando o passado. Eu estou olhando o presente. E eu tenho um futuro para ele. Deus não trabalha com o passado destroçado de ninguém. Se você trabalha, continue. Eu também tenho as minhas horas de julgamento. Eu também tenho a minha hora de STF na minha casa. Que eu sento às vezes na poltrona e começo a julgar. Eu também tenho a época de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5 também. Ai do fulano, ai dos músicos, ai dos pastores, ai das igrejas, ai daquela que faz isso, ai daquela que faz aquilo, ai daquele irmão, aleluia. Mas quando a brasa viva da unção toca os nossos lábios, quando Deus tem um prontamento, chamada para nós, aleluia, ele começa a nos mostrar o futuro. Vai, Ananias, porque ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis, diante dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O teclado, por favor, começa a vir para cá. Ananias vai. A segunda evidência, deslocamento. Ananias está indo. Pensa comigo, por que Deus não traz Saulo já para a casa de Ananias? Porque Ananias não tem dom de guardar ninguém. Você tem que entender isso nessa noite. Tem pessoas que não têm o dom de guardar. Tem dom de impor as mãos. Isso é ministério. Você não vai guardá-lo e trazer para sua casa. Eu já encontrei Judas que está fazendo isso. Já está há 3 dias com ele. Você não vai acompanhá-lo, Ananias. Depois dali ele vai para a Arábia. E 3 anos ele vai passar na Arábia. Depois, Ananias, você também não vai cuidar dele. Eu já tenho gente, Marquinhos, para cuidar dele. Eu já separei Barnabé, que vai ficar com ele 14 anos, quando ele voltar da Arábia.
Para de querer guardar Ruth se você não é Noemi. Para de querer socorrer Davi se você não é Abisai. Deixa trabalho de quem é a unção específica para quem tem para fazer. Você. O mal de Caim foi dizer: sou eu guardador do meu irmão. É sim, Caim. Você é guardador do seu irmão, sim. Você é mais velho do que ele. Você nasceu antes. Você guarda ele. A tutoria de Abel está contigo, Caim. Aquilo que é conferido a cargo de proteger, orientar, administrar os bens de alguém. Tu guardas algo a alguém. É impossível Deus não destinar uma tutoria para fazer. Eu quero, Ananias, que você vai e impõe as mãos sobre ele, para que ele seja cheio do Espírito Santo. E Saulo está lá. Vem cá, querido. Senhor, Saulo está orando. Saulo está aqui orando, ajoelhado orando. E Ananias vem. Porque Deus mandou, você vai com vontade ou sem vontade. Você vai com disposição ou sem disposição. A gente quer logo cumprir o que Deus mandou a gente fazer. Ananias chegou, aleluia, na casa de Judas. Finalmente ele chegou na casa de Judas, de Judas, chegou na casa de Judas, uma casa suntuosa, uma casa bonita. Ele finalmente chegou na casa de Judas. E Judas disse a ele: é aquele lá, ele está lá. Ele está ali. Eu deixo o senhor ir lá falar com ele. Posso ir? Não, eu que vou. Ah, tá. Ok. Vai lá falar com ele. Vai lá falar com ele. O que o senhor tiver que falar com ele, O que o senhor tiver de falar com ele, o senhor pode falar. o senhor pode falar. O senhor tem autorização. O senhor tem autorização. Tem sim, porque foi Deus quem deu. Não tem coisa. Tem vezes que você fala assim: não, na minha casa não. Não, eu não ajudo. Vai ajudar sim, porque é Deus que está mandando. 2025 você vai ser como a casa de Judas. Você vai receber muitas pessoas dentro da tua casa. Glória a Deus. Obrigado, querido. Aplauda ele. Fez tão bem. E ele vai agora para a casa de Judas. Ele entrou na casa de Judas. A primeira coisa que ele vai dizer, quando ele chega perto, versículo 14, 15, 16 aqui, 17. E Ananias foi e entrou na casa de Judas. Eu gosto dessa organização de Lucas que ele faz. Diz assim: impôs as mãos antes de falar. Impôs as mãos, não é impetrar. Em nome de Jesus, tem a impetração da unção, mas tem a imposição de mão para a unção. Glória a Deus. Eu gosto aqui do ministério dessa igreja, que ela lida com impetração, como no final nós vamos receber uma impetração da bênção apostólica, mas ela lida também com a imposição de mãos. Deus não está mandando Ananias chegar na porta da casa de Judas e impetrar unção para Saulo. Está mandando ele chegar perto, com disposição, com habilidade, glória a Deus, com a aptidão que ele tem e que a unção que recebeu. E quando ele chega perto, não fala nada, impõe as mãos sobre ele. Depois que ele impôs as mãos, ele disse: irmão Saulo. Você precisa abraçar o seu passado em 2025. Tem perdão aqui para ser liberado aqui nessa noite. Irmão Saulo. Não é perseguidor da igreja, não é matador de Estevão, é irmão Saulo. Não é fariseu segundo a lei, é irmão
Saulo. A partir de agora é irmão Saulo. Em 2025 é irmão Saulo. Deus está falando aqui. Deus está trazendo você aqui nessa noite para dizer: a partir de agora não é fulano, não é cicrano, é irmão Saulo. Se a igreja aprender isso como discípulo, se a igreja aprender isso com a disposição, a unção vai ser derramada na vida da pessoa que Deus vai te colocar na frente. E ele diz: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco me enviou aqui, me tirou da comunidade, me tirou do assentamento judaico. Eu sei que essa rua aqui é de famoso, eu sei que a casa de Judas é especial, mas o Senhor me enviou aqui. Não enviou Pedro, não enviou João, não enviou Felipe, enviou a mim, um certo discípulo de Damasco. Mas eu tenho algo para você. O Senhor me enviou para impor as mãos sobre você, para que você seja cheio do Espírito Santo. Obrigado, querido. Aleluia. E nesta hora as escamas dos olhos de Saulo caíram e ele começou a ver. Evidências de um verdadeiro discípulo. Localização, deslocamento, questionamento e unção. O Senhor está aqui. Deus quer que você faça, e faça direito o que Ele pediu. O carregamento chegou. Está aqui. Está aqui. É uma mensagem muito racional. Do seu lado tem um carregamento. Eu não sei o tamanho do seu carregamento, porque eu não conheço a limitação do carregador. Mas aquele que conhece o carregador sabe o carregamento que dá. Recebe esta palavra com disposição, com disponibilidade, com aptidão e com posicionamento. O Senhor está te marcando nessa noite para te pedir alguma coisa. Amém. Glória a Deus. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Quantos querem ser um carregador de unção?